Fala pessoal, vamos dar início aqui à nossa última aula de ética profissional, aula de número 5. Nós iremos trabalhar nessa aula 40 questões relacionadas a processo e sanção disciplinar, tema extremamente relevante e importante para a sua aprovação. Então, se você chegou aqui, eu tenho certeza que você será aprovado, porque isso mostra que você teve muita assiduidade nas aulas, que você teve muita perseverança e que você vai fechar a disciplina de ética profissional. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, na tela para vossas excelências, o nosso tema agora, que é exatamente esse, pessoal: sanção e processo disciplinar, bloco 1. Vamos lá? Primeira questão: a diretoria de certa subseção da OAB emitiu decisão no âmbito de suas atribuições. Indignados, os interessados desejam manejar recurso em face de tal decisão. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Então veja, pessoal, você já sabe, mas não custa lembrar, que das decisões da subseção da OAB, o recurso cabível é ao Conselho Seccional. Então, letra A competência privativa para julgar em grau de recurso questão decidida pela diretoria da subseção é do Conselho Federal da OAB. É óbvio que está errado. Letra B, a competência privativa para julgar em grau de recurso questão decidida pela diretoria da subseção é do presidente do Conselho Seccional da OAB. Errado. Letra C, a competência privativa para julgar em grau de recurso questão decidida pela diretoria da subseção é do Conselho Seccional respectivo da OAB. Perfeito. Gabarito, letra C de casa, C de Cristo é a correta. A letra D está errada, ó. A decisão proferida pela diretoria da subseção é irrecorrível, errada. O recurso é ao Conselho Seccional. Vamos lá. Questão 2. O estagiário de direito Jefferson Santos, com o objetivo de divulgar a qualidade de seus serviços, realizou publicidade considerada irregular por meio da internet, por resultar em captação de clientela, nos termos do Código de Ética. Quanto aos instrumentos admitidos no caso em análise, assinale a correta. Então nós já vimos que quando nós temos uma questão de publicidade irregular ou infração disciplinar punida com a sanção de suspensão, tanto o advogado como o estagiário, se não possuírem outro processo em andamento ou condenação, terão direito de elaboração de termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC. Então vamos lá, uma questão que a gente também já trabalhou esse tema em aula anterior. Letra A, é admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tanto no âmbito dos conselhos seccionais quanto do Conselho Federal, para fazer cessar a publicidade irregular praticada. Muito bem, gabarito, letra A, pessoal, A de amor, A de aprovação. Então é admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tanto no âmbito dos conselhos seccionais quanto do Conselho Federal, para fazer cessar a publicidade irregular praticada. A letra B fala que não é permitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tendo em vista tratar-se de estagiário. Errada. Letra C, é admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta para fazer cessar a publicidade irregular praticada, que deverá seguir regulamentação constante em provimentos de cada conselho seccional quanto a seus requisitos e condições. Errado. Por quê, senhores? Porque a regra é única em todo o território nacional. Os mesmos requisitos e condições do Conselho Seccional de São Paulo, por exemplo, é o mesmo requisito e condição do Conselho Seccional Goiás. A letra D fala que não é permitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tendo em vista a natureza da infração resultante da publicidade irregular narrada. Erradíssima. Ok? Questão 3. O advogado Pedro praticou infração disciplinar punível, olha lá, pessoal, com censura, a qual gerou repercussão bastante negativa à advocacia, uma vez que ganhou grande destaque na mídia nacional. Muito bem, ó. Então causou repercussão negativa à advocacia, porque gerou grande destaque na mídia nacional. Por sua vez, o advogado Hélio praticou infração disciplinar punível com suspensão,
a qual não gerou maiores repercussões públicas, uma vez que não houve divulgação do caso para além dos atores processuais envolvidos. Considerando a situação, assinale a correta. Vamos lá. Letra A. É admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta tanto por Pedro como por Hélio? Errado. Ó. O Pedro praticou uma infração que pune-se com o quê, pessoal? Com censura. Para o Pedro é permitido. Agora o Hélio, ele praticou uma infração disciplinar punido com suspensão. O Hélio não tem direito ao TAC, ao termo de ajustamento de conduta. Letra B. Não é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Pedro nem por Hélio. Muito bem, pessoal. Gabarito, letra B de bola. Tiago, mas por que para o Pedro, embora a punição seja de censura, não é cabível o TAC? Porque causou repercussão bastante negativa à advocacia. Então o Pedro não vai ter direito a termo de ajustamento de conduta em razão da repercussão negativa que causou a imagem da advocacia. O gabarito, portanto, é a letra B de bola, questão 3. A letra C fala, é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Pedro, mas não é admissível a celebração por Hélio. Errado, o Pedro não tem direito porque gerou repercussão negativa à advocacia. E a letra D fala, é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Hélio, mas não é admitido a celebração do termo de ajustamento de conduta por Pedro. Também está errada, pessoal. Questão 4. Beatriz, advogada, oferece representação perante a OAB em razão de Isabela, outra advogada. Então, é um advogado representando outro advogado que atua na mesma área e na mesma cidade, por ter supostamente praticado atos de captação de causas. Preocupada com as consequências dessa representação, Isabela decidiu estudar as normas que regem possível processo disciplinar a ser instaurado perante a OAB. Ao fazê-lo, Isabela concluiu o quê? Vamos lá. O processo disciplinar pode ser instaurado de ofício, não dependendo de representação de autorizado ou da pessoa interessada. Perfeito, pessoal. O Tribunal de Ética e Disciplina pode instaurar um processo de ofício? Pode, ainda que não haja pedido de nenhuma autoridade ou de representação da interessada. O que não é considerado fonte idônea é a denúncia anônima, mas pode ter a instauração de ofício? Pode. Então o gabarito da questão 4 é a letra A de amor, A de aprovação. O processo disciplinar pode ser instaurado de ofício, não dependendo de representação de autoridade ou da pessoa interessada. Letra B. O processo disciplinar tramita em sigilo até seu término, permitindo-se acesso às suas informações somente às partes e a seus defensores, por ordem da autoridade judiciária competente. Olha só, olha o erro. O processo disciplinar tramita em sigilo até seu término? Muito bem, o processo disciplinar é sigiloso, só que dependendo da sanção, mesmo após o término, o sigilo permanece. Ok, pessoal? Mesmo após o término, o sigilo permanece, como quando, por exemplo, a sanção final é de censura. Permitindo-se acesso às suas informações somente às partes, muito bem, as partes vão ter acesso, e a seus defensores. Por ordem da autoridade judiciária competente? Não, o juiz não tem que autorizar o acesso ao processo disciplinar que tramita perante a OAB. Errado. Letra C. Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa. Muito bem. Cabendo ao Tribunal de Ética e Disciplina, por ocasião do julgamento, avaliar a necessidade de defesa oral. Negativo. Sempre nós teremos a defesa oral, o direito de sustentação oral. Letra D. Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, o processo deve ser levado a julgamento pelo TED, que poderá determinar seu arquivamento. Errado, pessoal. Veja, se o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, o que significa? Que ele já será arquivado, ok? Por isso é uma decisão liminar do relator. Questão 5. Aline, advogada inscrita na OAB, poderá praticar validamente, durante o período em que estiver cumprido sanção disciplinar de suspensão, o seguinte ato. Letra A. Impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça,
Correto, pessoal, porque habeas corpus não é peça privativa de advogado. Então, ainda que a Aline esteja suspensa, ela pode impetrar habeas corpus perante qualquer instância ou tribunal? Claro que pode, porque não é ato privativo de advogado. Qualquer pessoa, mesmo sem a habilitação, a capacidade postulatória da OAB, pode impetrar HC. Por isso que a letra A de amor, A de aprovação é a correta. A letra B fala, visar ato constitutivo de cooperativa para que seja levado a registro. Errado. Ato privativo de advogado. Se ela é advogada, mas está suspensa, ela está totalmente proibida de exercer a advocacia. Letra C. Complementar parecer que elabora em resposta à consulta jurídica. Errado, porque nós já estudamos no tema atividades de advocacia. Assessoria, consultoria e direção jurídicas é privativo de advogado. Letra D. Interpor recurso com pedido de reforma de sentença que lhe foi desfavorável em processo no qual atuava em causa própria. Errado, porque é privativo de advogado. Questão 6. O advogado Gerson responde a processo disciplinar perante a OAB pela prática de infração prevista no Estatuto. No curso do feito, dá-se a apreciação pelo órgão julgador de matéria processual sobre a qual se entendeu cabível decisão de ofício. Não é conferida oportunidade de manifestação sobre tal matéria à defesa de Gerson. Considerando o caso, assinale a correta. Letra A. Em grau recursal, é vedada, é proibida a decisão com base em fundamento sobre o qual não foi dada oportunidade de manifestação à defesa de Gerson, ainda que se trate de matéria que se deva decidir de ofício. Excepcionam-se dessas regras as medidas urgentes previstas no Estatuto. Por sua vez, em primeiro grau, cuidando-se de matéria de ordem pública passível de decisão de ofício, ou tratando-se de medida de urgência prevista no Estatuto da OAB, autoriza-se a apreciação sem que seja facultada prévia manifestação às partes. Erradíssima, pessoal. Ok? Por quê? Porque não há essa distinção entre primeira e segunda instância no nosso estatuto, certo? As medidas de urgência sempre terão as excepcionalidades aonde a decisão de ofício será inaudita altera partes, ou seja, o primeiro decide, depois ouve o advogado. Letra B. Em qualquer grau de julgamento, é proibida a decisão com fundamento sobre o qual não foi dada oportunidade de manifestação à defesa do Gerson, ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício. Excepcionam dessas regras as medidas de urgência previstas no Estatuto da OAB. Perfeito! Eu sempre tenho que respeitar o princípio do contraditório, exceto no caso de medidas de urgência, e isso em qualquer grau de jurisdição. Então, o gabarito da letra da questão 6, letra B de bola. Letra C. Em grau recursal, é vedada a decisão em confundamento sobre o qual não foi dada oportunidade de manifestação à defesa de Gerson. Não é em grau recursal, em qualquer grau de jurisdição, em qualquer grau de julgamento. E a letra D fala, em qualquer grau de julgamento, é vedada a decisão com base em fundamento sobre o qual não foi dada oportunidade de manifestação à defesa do Gerson, ainda que se cuide sobre matéria sobre a qual se deva decidir de ofício, ou que se trate de medidas de urgência prevista no nosso estatuto. Errado, as medidas de urgência são exceção, ok? Questão 7. Havendo indícios de que Sara obteve inscrição na OAB mediante prova falsa, foi instaurado contra ela processo disciplinar. Veja, inscrição mediante prova falsa gera a exclusão, ou seja, é expulso da OAB, a inscrição vai ser cancelada. Sobre o tema, assinale a correta. Letra A. O processo disciplinar contra Sara pode ser instaurado de ofício ou mediante representação. Até aqui está certo, que pode ser anônima. Errado, não pode a denúncia ser anônima. Em caso de revelia de Sara, o processo disciplinar seguirá, independentemente de designação de defensor da ativa. Errado. Se a Sara for notificada e não constituir defesa ou não for advogar em causa própria, não aparecer, ela é revel, mas deve ser nomeado um advogado dativo para
responder o processo, para defendê-la no lugar da Sara, ok? Letra C, o processo disciplinar instaurado contra a Sara será, em regra, público, negativo, ele é sigiloso. Sobrou a correta, letra D de dado, D de Deus. O recurso contra a eventual decisão que determine o cancelamento da inscrição da Sara não tem efeito suspensivo. Perfeito. Lembra, pessoal? Todo recurso na OAB, regra, tem duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Porém, em 3 hipóteses, o recurso só tem efeito devolutivo, ou seja, ele não tem efeito suspensivo. Decisão de eleições, decisão contra a suspensão preventiva do advogado e quando o advogado se inscreve mediante prova falsa. São as 3 hipóteses que o recurso não tem efeito suspensivo. Questão de número 8. Antônio e José são advogados e atuam em matéria trabalhista. Antônio tomou conhecimento de certos fatos relativos à vida pessoal do seu cliente, que respondia a processo considerado de interesse acadêmico. Após o encerramento do feito, o Antônio resolveu abordar os fatos que deram origem ao processo em sua dissertação pública de mestrado. Então, a fim de se resguardar, o Antônio notificou o cliente, indagando se esse solicitava sigilo sobre os fatos pessoais ou se esses podiam ser tratados na dissertação. Tendo obtido resposta favorável do cliente, o Antônio abordou o assunto na dissertação. Por sua vez, o advogado José também soube de fatos pessoais de seu cliente, em razão de sua atuação em outro processo. Entretanto, José foi difamado em público, gravemente, por uma das partes da demanda. Por ser necessário a defesa da sua honra, o José divulgou o conteúdo particular de que teve conhecimento. Considerando os 2 casos, assinale a correta. Então veja, o Antônio, ele quebrou o seu dever de sigilo e o José não, porque o José quebrou o sigilo para sua autodefesa. Logo, ele não praticou infração disciplinar. Vamos lá? Letra A. Antônio infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, José não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo cede na situação descrita. Perfeito, gabarito, letra A de amor, A de aprovação. Letra B, Antônio e José infringiram ambos o Código de Ética. Errado. Letra C, José infringiu o Código de Ética. Errado. Letra D, Antônio e José não cometeram infração ética. Errado, porque o Antônio, ainda que autorizado pelo cliente, ele não poderia ter divulgado fatos que ele teve conhecimento como advogado. Questão 9. Os sócios de certa sociedade de advogados divergiram intensamente quanto à solução de questões relativas à conduta disciplinar, relação com clientes e honorários. Em razão disso, passaram a pesquisar quais as atribuições do Tribunal de Ética e Disciplina, do Conselho Seccional da OAB respectivo, que poderiam ajudar a solver as dificuldades, considerando o caso, bem como os limites de competência do TED e do Conselho, previstos no Código de Ética. Assinale a correta. Letra A. Não compete ao TED responder consultas realizadas em tese por provocação dos advogados. Errado. O TED ele também é um órgão para tirar dúvidas, claro que é. B. Compete ao Tribunal de Ética e Disciplina atuar como conciliador em pendências concretas relativas à partilha de honorários entre advogados contratados conjuntamente. Muito bem, pessoal. Gabarito, letra B. O TED, além de responder questões em tese, ele ainda, senhores, vai resolver a questão da partilha de honorários entre advogados contratados conjuntamente. Ok, pessoal? Beleza? Letra C. Não compete ao Tribunal de Ética e Disciplina ministrar cursos destinados a solver dúvidas usuais dos advogados no que se refere à conduta ética que deles é esperada. Errado. Letra D. Compete ao Tribunal de Ética coordenar as ações do Conselho Seccional respectivo e dos demais conselhos seccionais, com o objetivo de reduzir a ocorrência das infrações disciplinares mais frequentes. Errado, isso não é competência do TED, pessoal, ok? Questão 10. Milton, advogado,
exerceu fielmente os deveres decorrentes de mandato outorgado para a defesa do cliente Tomás em juízo. Todavia, Tomás deixou injustificadamente de efetuar o pagamento dos valores acordados a título de honorários. Em 8 de abril de 2019, após negar-se ao pagamento devido, Tomás solicitou a Milton que agendasse uma reunião para que esse esclarecesse de forma pormenorizada questões que entendiam pertinentes e necessárias sobre o processo. Contudo, o Milton informou que não prestaria nenhum tipo de informação sem pagamento, a fim de evitar aviltamento da atuação profissional. Gente, o Milton está errado. Ainda que o cliente esteja em débito, é dever do advogado dar informação. Em 10 de maio de 2019, o Tomás solicitou ainda que o Milton lhe devolvesse alguns bens móveis que haviam sido confiados ao advogado durante o processo, relativos ao objeto da demanda. Milton também se recusou, pois pretendia alienar os bens para compensar os honorários. Outro erro. Nós não podemos reter bens ou documentos de cliente, ainda que ele esteja devendo. Considerando o caso, assinale a correta. Letra A. Apenas a conduta do Milton praticada em 8 de abril de 2019 configura infração ética? Errado, as duas configuram. Letra B, ó o gabarito. Ambas as condutas de Milton, praticadas em 8 de abril de 2019 e em 10 de maio de 2019, configuram infrações éticas. Perfeito. Questão 10, gabarito, letra B de bola, é a correta. A letra C fala, nenhuma das condutas do Milton configura uma infração ética, erradíssimo. E a letra D fala, apenas a conduta do Milton praticada em 10 de maio de 2019 configura infração ética, também está errada. Pessoal, é isso aí. Estamos terminando então mais um bloco aqui da nossa última aula. Respira, relaxa e daqui a pouco você volta para que a gente possa ir ao bloco 2 da nossa aula de número 5, ok? Até daqui a pouco.